Tem alguns ditados antigos que a gente escuta desde criança, mas quando a gente é jovem, adolescente, criança, a gente olha para eles e acha que não faz muito sentido, não percebe isso. Mas ao passar do tempo, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai vendo que eles fazem todo sentido e eles sempre tiveram certos. Hoje o vídeo é para falar sobre esses ditados antigos e eu percebendo que ao envelhecer, hoje eu com 34 anos, percebo que eles são o puro suco da verdade, e não tem o que fazer, não tem como fugir deles. Eles são ditados antigos, ditos até hoje, simplesmente porque eles funcionam e replicam ainda o que é a realidade para a maioria das pessoas. Esses ditados, eles são a regra. Normalmente, na maioria das vezes, é o que se acontece. Eles não trabalham com exceção. Obviamente, existem exceções para tudo na vida e eles não vão tratar, obviamente, disso. Mas eles retratam muito bem a realidade da maioria dos casos e da maioria das coisas que acontecem na vida. E são replicados e ditos há tantos anos, há tanto tempo para as pessoas, justamente porque eles ainda funcionam. A sociedade e as pessoas ainda funcionam da mesma maneira há muitos anos, de forma consciente ou inconscientemente. Então eu escolhi 5 ditados antigos para a gente falar aqui um pouco sobre eles, para a gente comentar e que eu acho interessante. O primeiro ditado é um clássico: "Diga-me com quem andas, que te direis quem és". Eu acho que esse ditado é um clássico e realmente ele é um clássico e dito até hoje, porque ele é uma base de muitas coisas que acontecem na vida das pessoas e elas às vezes não percebem, né, ou não se dão conta que é um ditado que é o mais puro suco da verdade também, assim como os outros também, mas a gente é influenciado o tempo inteiro. As pessoas que nos rodeiam, as pessoas que a gente tem contato e mantém esse contato, eh, vão mudando a gente ao longo do tempo. A gente vai pegando referências com elas, né, com essas pessoas, amizades que a gente tem, pessoas do trabalho, pessoas em que a gente cria um convívio e começa a manter esse convívio. Eu acredito que pessoas esporádicas que a gente encontra não tem a ver com esse ditado, porque ele me diz: "Me diga com quem andas". Se a gente anda, né, tende a ter eu pelo menos entendo que é uma continuidade nisso, né, a gente tende a andar continuamente com essas pessoas. Então, não estamos falando de pessoas esporádicas que a gente vê, amizades, que a gente vê de vez em quando, etcétera. Eu tô falando de rotina, né, tempo de convívio. Acredito muito que, ao longo do tempo eu fui percebendo que, esses ditados são verdade e esse aí também, né, não tem o que fazer. Conforme a gente vai criando vínculo com pessoas e tendo mais constância de rotina, conversa, saída, mais tempo juntos, a gente vai conscientemente ou inconscientemente trocando mentalidades, formas de pensar, ideologias, hã, até questões físicas do que faz, como senta, como se porta. O a gente vai virando, também tem essa frase mais moderna, a gente é a média das 5 pessoas que mais convive, né, dizem também isso, ou algo parecido. Então não tem o que fazer. A gente absorve o que a gente tem no meio, no convívio. E isso serve para influências positivas ou negativas. Essas pessoas que a gente anda ou podem nos puxar para cima ou podem nos puxar para baixo. Então é muito importante que a gente escolha muito bem as pessoas em que a gente vai ter convívio, porque esse ditado é uma verdade lógica, racional e que bate na vida de todos, acreditando ou não. É que nem a gravidade, né. Não interessa se você acredita nela ou não, ela vai funcionar, vai te puxar para baixo. Então eu acho que essa questão a gente tem que cuidar muito bem ao longo da vida, e desde se puder, desde jovem, as pessoas com que a gente anda e que a gente convive, para que a gente tenha pessoas que tenham o mesmo sentido que a gente quer dar para a vida, o mesmo rumo que a gente pretende tomar, ou pessoas que nos puxem sempre para cima, que nos levem, a querer mais, a ser uma pessoa melhor, a estudar, a querer empreender, ganhar dinheiro, melhorar na vida, ter, filhos melhores, pais melhores, amigos melhores, hã, ter
dar ajuda aos outros, etc, né? Tudo que é honestidade, bondade, prosperidade, austeridade. Eu acho que pessoas que nos levam para esse caminho a uma vida mais leve, mais tranquila, é um convívio bom da gente ter, porque isso não tem como fugir. A gente tem que cuidar muito bem com as pessoas com que a gente se relaciona e manter um convívio, porque me diga com quem andas que te direis quem és. A gente não tem como escapar disso. Então, cuide muito bem com as pessoas, com as amizades que vocês têm, com o convívio das pessoas que vocês fazem e avaliem se essas pessoas são pessoas que vão levar vocês para algo bom ou para algo ruim. Se essas pessoas vão fazer vocês crescerem na vida, melhorarem como pessoa ou não. E nisso que eu tô falando, esse convívio também bate muito a questão, como hoje em dia tem muita coisa online, né? Depois da pandemia, a internet, as coisas, as pessoas estão cada vez mais nos celulares, nos computadores. Essa frase ainda funciona transformada para os dias de hoje em me diga com quem andas, direis quem és, o que você assiste, o que você consome, né? Que vídeos no YouTube, no Instagram, no TikTok, sei lá, qualquer rede social, o que você consome, que tipo de conteúdo você assiste, quais são as pessoas que você segue, o que entra de conteúdo no teu celular, na tua tela, na tua mente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado para a gente alimentar a nossa mente com influências, com vídeos, com áudios, com podcasts, com filmes, com séries, com coisas que nos façam bem, né? Então a gente tem que avaliar e cuidar muito bem disso com o que a gente consome, já que hoje em dia muitas pessoas já não estão mais tendo tanto contato físico, mas vale também para aquelas pessoas que vivem mais no online, mas cuide muito bem com aquilo que você consome, porque me diga o que você consome que te direis quem é. Isso eu acho que também seria uma frase mais modernizada dessa de me diga com quem andas que direis quem és, porque também tem muito a ver com a influência que você vai ter, vai ser influenciado de forma consciente ou inconscientemente as coisas online hoje do jeito que são. Um segundo ditado é: a plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. Isso também faz todo sentido, não tem como escapar, eu diria que é uma regra do universo. É um ditado antigo porque não, ele é imutável ao longo dos anos, ao longo dos tempos, as gerações, as pessoas. Se você não faz nada, você vai colher nada. Se você não planta nada, você não vai colher nada. Se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta estudo, prosperidade, você vai colher prosperidade, outras coisas. Então, não tem o que fazer. Pode ser que não seja exatamente a colheita que você quer. Ah, eu vou investir dinheiro para ganhar dinheiro. Pode ser que perca um pouco de dinheiro, pode ser que ganhe muito dinheiro, mas vai ter alguma colheita em relação a isso. Obviamente, vai ter que cuidar o que está fazendo, o que estuda, blá, blá, o sentido, as coisas que vai dar, o sentido que vai dar na vida, o como que vai levar a vida para diversos pontos, relacionamento, amor, família, dinheiro, trabalho, estudos, religiosidade, desenvolvimento pessoal, mas sempre que a gente planta, a gente colhe. Não existe uma mudança nisso na vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o tempo todo a gente está plantando. Não interessa se você acha que não está plantando, você está plantando. Seja uma semente no universo de alguma coisa, seja uma semente em uma pessoa de alguma coisa. Então a gente está o tempo todo plantando coisas. Eu, particularmente, acredito muito na energia do universo, lei da atração, lei da suposição, frequências e etc. Acredito em Deus também, em tudo isso, mas tudo isso tem a ver. A gente planta, a gente colhe. E mesmo quando a gente acha que não está fazendo plantação nenhuma, plantar nada é estar plantando alguma coisa. E vai ser colhido alguma coisa desse não fazer nada, não plantar nada. Então, cuide muito disso. Escolha bem as sementes que você quer plantar na sua vida, nos diversos quesitos, para que você colha algo que esteja condizente com o que você está buscando. Cuide muito bem disso. O terceiro ditado é o barato que sai caro. Isso é clássico, também ao longo do tempo a gente vai aprendendo isso e conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai dando cada vez mais valor a, ter mais qualidade, a cuidar mais o real custo-benefício das coisas. Então não adianta
Quantas vezes você já ouviu falar daquela pessoa que comprou algo muito barato, mas não foi legal, quebrou, estragou, rasgou e teve que comprar outro e também deu problema e daí no final ainda teve que comprar o que era um pouco melhor para valer a pena e gastou 2 vezes o valor, 3 vezes o valor daquilo que podia ter comprado já de início se tivesse estudado melhor. Então, o barato normalmente sai caro. É muito melhor a gente estudar e avaliar, mesmo que seja um pouco mais caro, não quer dizer que seja, não seja custo-benefício. As pessoas muitas vezes ligam erroneamente custo-benefício com o mais barato possível para fazer aquilo. E não, não, a gente não está falando de mais barato quando a gente está falando custo-benefício. A gente está falando de o melhor que se entrega pelo custo que está sendo cobrado. Então, às vezes, a gente tem algo que custa 10, 20% a mais do que aquilo que a gente está comprando como sendo mais barato, mas entrega 40, 50% de qualidade superior, ou entrega realmente algo muito superior pelo preço. Então a gente tem que cuidar o tempo que aquilo vai durar, se vai dar algum problema, o quanto vai resolver, facilitar a nossa vida aquilo, independente do que estiver comprando. Então o barato normalmente costuma sair caro. Então a gente tem que cuidar e avaliar muito bem aquilo que a gente vai colocar o nosso dinheiro, que a gente vai investir, para avaliar se vale a pena realmente ir no mais barato, num serviço prestado, etc. Porque raramente o mais barato tem o melhor custo-benefício. E dificilmente vai ser o melhor, com certeza. Mas é muito importante a gente cuidar disso na vida. Muitas vezes eu já passei por isso e me arrependi de não ter colocado um pouco a mais de valor naquilo e pegado algo um pouco melhor que eu sei que tinha uma avaliação melhor, que tinha uma qualidade melhor, ia me durar mais, mas eu quis economizar e acabei pegando alguma coisa, uma porcaria que não valeu a pena e tive que gastar de novo para comprar aquilo. Quarto ditado: de grão em grão a galinha enche o papo. Isso é uma coisa também que quando a gente é jovem é difícil entender e ainda mais na atualidade com a geração atual, na velocidade que as coisas acontecem e que as pessoas querem que aconteça. Devagar se vai longe, de grão em grão a galinha enche o papo. A questão não é um grande esforço em pouco tempo, porque dificilmente grandes coisas são construídas em pouco tempo. A gente está falando de pequeno esforço ao longo de muito tempo. Algo sutil, mas de longo prazo. Alguém que estuda um pouco todos os dias, alguém que investe um pouco todos os meses, alguém que se desenvolve e melhora a cada dia, um pouco. É difícil quando a gente tem um foco muito grande em alguma coisa e dá muito esforço naquilo, manter aquilo ao longo do tempo. Ah, eu vou fazer academia 2 vezes por dia, 5 dias por semana. 6 dias por semana. Vou fazer segunda a sábado, vou treinar de manhã antes de trabalhar e de noite quando eu voltar do trabalho. Vai durar 1 mês, 3 meses, sei lá, e depois dificilmente vai conseguir manter, vai ficar triste, vai ver que é difícil. Vou juntar 50% do meu salário durante 10 anos, meu Deus, vai ser, em 6 meses já não aguenta mais, não consegue viver. Então, isso é uma coisa que eu também percebi que de grão, mesmo que seja pouco, a gente chega nos nossos objetivos, desde que a gente tenha constância e quando a gente mantém algo mais contido, mais seja mais fácil de executar, a gente percebe que é mais fácil manter isso a longo prazo e que eu acho que na vida é isso que mais vai importar. Existem momentos em que a gente tem que se dedicar mais para alguma coisa? Sim, com certeza. Até tem um vídeo aqui no canal que eu comentei com isso, é o vídeo 880, assista lá se você não assistiu ainda. Mas, de modo geral, em regra, pensando numa timeline maior, num período maior, o pouco, ele, no fim das contas, ele enche e ele se completa, ele chega no objetivo. Então, a gente não acredita, mas é uma verdade. E eu acho que vale muito a pena as pessoas lembrarem sempre disso. De grão em grão, a galinha enche o papo, seja na questão financeira. Ah, eu vou juntar R$ 200 por mês, sou jovem. Quando chegar lá 60, 60 anos, vai estar aposentado, vai estar com um valor legal, não tem problema, vai dar certo. Ah, eu vou treinar todo dia 15 minutos, mas vou treinar todo dia em casa. Eu vou fazer um alongamento, eu vou fazer uma caminhada ali.
vai funcionar, obviamente não vai ter um resultado gigantesco, mas você vai ter um resultado legal, vai ter uma saúde. É nesse quesito que eu quero dizer, entendeu? Não adianta a gente exagerar, que a gente não vai conseguir manter. É melhor a gente ser mais contido, de fazer uma coisa de grão em grão, de pouco tempo, mas que no final vai funcionar, a gente vai conseguir manter e vai conseguir encher esse papo dessa galinha aí. E um último ditado é: quem quer tudo, não tem nada. Então, isso também é uma coisa ao longo da vida que eu fui percebendo, que é a mais pura verdade também. Não adianta a gente querer abraçar o mundo, não adianta a gente querer aprender de tudo um pouco, não adianta a gente querer fazer tudo, e a gente não vai conseguir fazer nada bem feito. Não tem como dar conta de tudo. A gente precisa focar em algumas coisas, se especializar em algumas coisas para conseguir fazer aquilo até o fim ou conseguir fazer aquilo de uma maneira satisfatória, bem feito. A gente, quando é jovem, a gente quer aprender de tudo, a gente está conhecendo o mundo, conhecendo a vida, descobrindo novas coisas, a gente quer aprender de tudo, quer olhar de tudo e muitas vezes por isso tem muita essa dificuldade do jovem de saber o que é da vida, é muita oportunidade de conhecimento, é muitas descobertas e eu acho que é importante conhecer as coisas, é importante descobrir as coisas, quanto mais coisas descobrir melhor, mas a questão é, não adianta descobrir tudo e querer tudo. Quem quer tudo, no fim não tem nada. Então, a gente precisa focar em algumas coisas, poucas, para desenvolver aquilo. Não adianta achar que vai dar conta de fazer muitas coisas. Não, eu vou fazer academia, eu vou fazer natação, eu vou fazer tênis, eu vou trabalhar, eu vou fazer 2 estágios, vou fazer um de manhã e um de tarde, eu vou estudar para concurso, eu vou juntar dinheiro, eu vou ir num curso de meditação e vou ir no psicólogo depois eu vou não sei o quê. Não vai dar conta, não tem como a gente fazer isso. É muito melhor, mesmo que você goste de tudo isso e queira fazer tudo isso, dedicar um período de tempo para cada coisa e ir fazendo um ciclo disso. Esse mês eu vou focar na meditação. Mês que vem eu vou focar no treino do não sei o que. Eu vou aprender tal coisa. Depois, no outro mês, eu volto. Ou um dia, uma semana para cada coisa. Nessa questão de dividir um pouco em poucas as coisas. Então, eu vou escolher 3, 4 assuntos, coisas que eu quero me dedicar. E eu vou dividir durante o mês, as semanas em que eu vou me dedicar um pouco para cada coisa, etc. Ou vou focar em 2 coisas só e vou fazer aquilo todo dia. Mas não adianta querer fazer tudo todos os dias e você não vai conseguir dedicar e ter um resultado que espera para isso. Então é muito importante também a gente saber isso desde cedo. Então, esses eram os 5 ditados que eu queria comentar aqui, fazer esse vídeo, que eu acho muito importante para quem está começando a vida, perceber isso, e até quem já está mais velho, comenta aí embaixo também o que vocês acham, se realmente esses ditados antigos funcionam até hoje, porque realmente eles são imutáveis, não interessa o que aconteça com o ser humano, com a sociedade evoluir, internet, coisas, não vai mudar, porque o ser humano, a psique do ser humano continua sendo mais ou menos sempre a mesma coisa, e por isso esses resultados sempre tendem a convergir para esses ditados populares antigos que são ditos até hoje. Então, galera, se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que tá achando. Estou fazendo vídeos aqui no canal conforme eu vou tendo ideias aleatórias durante a semana, coisas que eu acho interessante comentar e que eu gostaria de estar vendo, assistindo, se eu fosse um telespectador aqui do canal, tá bom? Então é isso, galera. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima.